Fala galerinha da Bio! Eu sou Flávio Augusto e os alunos me chamam de Barninho Bio. E a aula de hoje, galerinha, é sobre o controle do ciclo celular. Nessa aula você vai aprender como é que funcionam os pontos de checagem ao longo do ciclo de vida de uma célula. Vai aprender também como é que funcionam as citrinas e as CDKs ao longo do controle desse ciclo. Lembre, gente, que quando esse ciclo descontrola, lembre, galerinha, que quando esse ciclo descontrola, o bicho pega, as células se multiplicam e formam um tumor ou um câncer. Ou então elas se suicidam num processo chamado de apoptose. Tudo isso você vai estudar agora no Barninho Bio, no Interbio Animado. Vamos começar a nossa aula falando sobre o controle do ciclo celular. E o controle do ciclo, gente, é executado por uma série de genes que vão produzir proteínas que vão atuar no controle dos eventos durante o ciclo celular. Então, são eventos genéticos e eventos epigenéticos, ou seja, do ambiente celular, que vão controlar se o ciclo vai parar ou se o ciclo vai avançar. Se o ciclo estiver controlado bonitinho, o seu corpo cresce, seu embrião desenvolve, o seu tecido regenera e tudo anda direitinho no nosso corpo. Agora, se esse ciclo descontrola por algum motivo, nós temos uma defesa natural para isso, que é o suicídio celular, a apoptose. Lembre, gente, que a apoptose pode falhar e a falha desse processo leva à multiplicação descontrolada das células, através da formação de um tumor, o câncer. O câncer, então, gente, é o descontrole do ciclo de vida das células eucarióticas. E nessa aula de hoje, você vai aprender exatamente isso. Como é que funciona o sistema de controle do ciclo celular. Vamos começar com os pontos de checagem. Os pontos de checagem, gente, que são 3, eles avaliam se o ambiente celular está ok, se o DNA está ok, para que o processo continue avançando. E o primeiro ponto de checagem ocorre aqui, gente, na transição da fase G1 para a fase S. Ele vai dar o start, o início do processo. Por quê? Porque ele vai dizer se a célula vai se dividir ou não. Lembre que quando a célula passa para a fase S, ela ainda não está se dividindo, mas já estará se preparando para a divisão. Então, nesse ponto, que é a checagem número 1, vai avaliar se tem nutrientes suficientes, se a célula tem um tamanho adequado para poder entrar na fase S, se ela tem nucleotídeos para duplicar o DNA, se está tudo ok para começar o processo. Para muitas células, nessa etapa, ela tem que ser autorizada a se dividir. E para ela ser autorizada a se dividir, galera, ela tem que receber um incentivo, um comando, uma mensagem, que são os fatores de crescimento, também chamados de mitógenos. Esses fatores de crescimento são produzidos por células vizinhas, que vão ser liberados no meio extracelular, que vão autorizar aquela célula entrar ou não em divisão. O segundo ponto de checagem é na transição da fase G2 para a mitose. Esse comando, essa checagem, vai definir se a célula vai passar para a divisão, para a mitose, ou se ela vai permanecer na interfase para poder terminar, concluir a duplicação do DNA ou consertar eventuais danos na molécula de material genético, na molécula da hereditariedade, no nosso DNA. Então, no segundo ponto de checagem, vai ser verificado se o DNA foi duplicado completamente e se ele foi duplicado corretamente. Caso não tenha sido duplicado completamente ou corretamente, caso ocorram mutações, o processo para, não avança para poder consertar as mutações. Se as mutações não forem consertadas, não der para consertar, a célula desencadeia um processo de suicídio chamado de apoptose. E esse processo nos defende contra o câncer. E o terceiro e último ponto de checagem do ciclo celular é na transição da metáfase para a anáfase. Lembra que na metáfase os cromossomos estão alinhados no meio da célula. E na anáfase vai ter a separação das cromátides irmãs.
Não adianta, galera, alguns cromossomos chegarem no meio e separar as cromátides irmãs, enquanto que outros ainda estão sendo puxados para o meio. Porque vai virar uma bagunça separar as cromátides irmãs, enquanto que outros cromossomos estão sendo levados para o meio, eles vão embaraçar, vai embolar um no outro, vai ser uma bagunça retada o ciclo celular. Então, a célula espera que todos os cromossomos cheguem no meio, certo? Quando eles ficam arrumadinhos no meio, aí sim começa a anáfase, com a separação das cromátides irmãs. Então, na terceira checagem, o que vai ser verificado é o alinhamento dos cromossomos na placa metafásica, no meio da célula. Outra coisa importante, galera, é que os cromossomos precisam estar presos ao fuso mitótico, através de uma proteína âncora chamada cinetócoro. Essa proteína cinetocórica, ela prende o cromossomo ao fuso mitótico. Se esse mecanismo falha, se não dá certo essa associação dos cromossomos com o fuso mitótico, o que vai acontecer? Vai acontecer que as cromátides irmãs não vão ser separadas. Elas podem ir para o mesmo lado. E aí, no final do processo, uma célula fica com um cromossomo a mais e a outra com um cromossomo a menos. O nome disso é não disjunção cromossômica. E isso resulta em células com aneuploidias, células com cromossomos a mais ou a menos, que são mutações severas que têm dois destinos. A célula vai se suicidar, entrar em apoptose, ou ela vai acabar se multiplicando, perdendo o controle e dando origem a câncer, dando origem a células tumorais. A maior parte dos cânceres, eles apresentam aneuploidias. Beleza, gente? Então esse é um mecanismo de controle muito importante para que o ciclo avance. É o terceiro ponto de checagem. Galerinha, existem várias moléculas que participam na regulação e no controle desses pontos de checagem. Só que duas se destacam, as quinases ou sinases e as ciclinas. Vamos falar primeiro aqui das sinases. O que é uma sinase? Eu coloquei 3 características importantes para você entender o que é uma sinase. Primeiro, ela fosforila as moléculas presentes na célula. O que é fosforilar uma molécula? É pegar um fosfato e dar para a molécula. Quando uma molécula recebe fosfato, ela pode participar das reações químicas do metabolismo. Dessa forma, gente, o metabolismo consegue avançar e o ciclo celular avança consequentemente. Outra coisa importante, as sinases, elas ficam inativadas. Elas só funcionam se uma ciclina específica se combinar com ela. Então as sinases fosforilam moléculas, porém ficam inativas. Quem ativa a sinase são as ciclinas. É por isso que a sinase recebe a sigla CDK, que quer dizer quinase dependente de ciclina. O K quer dizer quinase, o D quer dizer que depende e o C quer dizer que depende da ciclina para funcionar. Por isso o nome CDK, quinase que depende da ciclina. Valeu, galerinha? A terceira característica das sinases é que os seus níveis permanecem constantes ao longo do ciclo. Ou seja, elas não oscilam. A célula, em qualquer momento do ciclo, apresenta no seu citoplasma as quinases. O que varia ao longo do ciclo são as ciclinas. Cada etapa do ciclo vai ter uma ciclina, vai ter uma categoria de ciclina atuando. Aquela ciclina vai ativar uma CDK específica que vai executar um processo específico para que a célula avance de uma etapa para outra. Avance da fase G1 para a fase S, da fase S para a fase G2 e assim por diante. As ciclinas são proteínas que regulam a atividade das sinases. Agora, diferente das sinases, elas sofrem síntese e degradação ao longo de todo o ciclo. Então, cada etapa do ciclo vai ter uma ciclina específica que vai ativar uma sinase específica que vai fazer o ciclo avançar. Vale lembrar ainda, galerinha, que existem 3 classes principais de ciclinas que regulam o ciclo de vida das células eucarióticas.
E a primeira classe de ciclina, gente, é a classe G1S, que faz exatamente essa transição da fase G1 para a fase S. Essas ciclinas, elas vão dar o start para o ciclo celular, vão fazer o ponto de restrição. É o momento que a célula vai se decidir se ela tem nutrientes, tem um tamanho adequado para entrar em divisão, ou se ela vai permanecer na fase G1 ou na fase G0. Observe ainda que os níveis de ciclina G1S caem durante a fase S do ciclo. Isso mostra que é uma proteína, uma substância produzida nesse momento do ciclo e que depois ela vai ser degradada, revelando que vai ter um ciclo de síntese e de degradação das ciclinas. A segunda classe de ciclinas são as ciclinas do tipo S. Essas ciclinas, o nome já diz, serão produzidas na fase S. Vão estimular a produção das enzimas de replicação, vão estimular a duplicação do centro celular e ainda vão desencadear os eventos que vão iniciar a mitose. E por isso seus níveis só vão baixar no início da divisão celular. A terceira classe de ciclinas são as ciclinas M. Elas vão desencadear a entrada da célula na mitose, na divisão celular, galera. Vai desencadear os eventos da prófase até a metáfase. Observe que os seus níveis vão cair a partir da metáfase, da anáfase em diante. Isso revela que ela vai controlar os eventos de polimerização dos microtúbulos para formar o fuso mitótico, desaparecimento de carioteca, condensação dos cromossomos e assim por diante. Vamos tentar ver agora, galerinha, como é que funciona essa interação das ciclinas CDKs e outros fatores de regulação do ciclo com os pontos de checagem. Vamos começar com a checagem da fase G1 para a fase S, que é o famoso ponto de restrição ou fase de início nas leveduras, no estudo com leveduras. Esse ponto de restrição, ele define que a partir daquele momento a célula vai se dedicar a se dividir. Ou seja, se ela estava em G1, ela vai sair do G1. Dali para frente não tem volta, galera. Se ela estava na fase G0, era uma célula especializada, ela vai desespecializar, vai sair do G0 e vai entrar na fase S. Ou seja, é um ponto que não tem volta. Bom, e no geral, o que estimula uma célula sair do seu conforto, do seu G1 ou do seu G0, para poder entrar na fase S e se preparar para a divisão? O que faz a célula sair do G1 e ir para a fase S é o fator de crescimento, também chamado de mitógeno, que é produzido pelas células vizinhas. Vou dar um exemplo. Quando você toma um corte que tem um sangramento, as plaquetas que vão atuar na coagulação do sangue, elas se rompem e liberam, além dos fatores de coagulação, libera também os fatores de crescimento plaquetários, que são substâncias que vão avisar para as células que estão ali no tecido lesionado, os fibroblastos, que eles precisam se multiplicar para poder regenerar, cicatrizar o local do ferimento. Beleza, gente? Então, dessa forma, os fibroblastos vão sair da fase G1 e passar para a fase S. Quando o fator de crescimento se acopla a um receptor da membrana plasmática, como se fosse um mecanismo chave-fechadura, vai se acoplar, ele vai funcionar como um mensageiro químico, como uma espécie de hormônio. Esse fator de crescimento vai desencadear a ativação dos genes que vão produzir as ciclinas. Aquela ciclina que eu falei para você, da restrição da fase G1S. Então essas ciclinas, quando são ativadas, elas vão agora se combinar com as CDKs e vão ativar as CDKs. Quando a ciclina ativa a CDK nesse momento, elas vão fosforilar uma proteína chamada PRB, proteína de retinoblastoma. Essa proteína ela fica agarrada, presa no fator chamado E2F. Quando essa proteína retinoblastoma ela é fosforilada, ela modifica sua estrutura e liberta o fator E2F. Quando o fator E2F é liberado, esse fator ele vai atuar como um fator de transcrição, se prendendo no DNA para que os genes que vão produzir as enzimas de replicação sejam ativados. E isso fará a célula passar para a fase S.
O segundo item importante que vai verificar se a célula vai sair da fase G1 para a fase S é se o DNA está ou não danificado. Se o DNA nesse momento tiver com algum dano, alguma mutação, duas proteínas sensoras ATM e ATR que ficam presas na dupla hélice vão ativar o gene da P53. Galerinha, o P53, o P21, BRCA1, BRCA2 são proteínas do que nós chamamos de genes supressores. O que é um gene supressor, Barnil? Os genes supressores produzem proteínas que vão parar o ciclo, vão frear o ciclo, para que o ciclo não avance, para poder consertar os eventuais danos que tenham no DNA ou para desencadear a apoptose, para defender nosso corpo contra o câncer. Nesse caso, gente, a ATM e a ATR ativam o gene da P53, a proteína P53 produzida vai ativar o gene da P21 e a proteína P21, uma vez produzida, ela vai impedir a formação do complexo ciclina-CDK. Sem esse complexo ciclina-CDK, a proteína de retinoblastoma mantém o fator de transcrição preso. Aí o fator de transcrição preso não pode atuar, os genes da fase S não serão ativos e isso mantém a célula na fase G1 até que o problema seja resolvido, solucionado. Agora, galerinha, se o DNA estiver todo certinho, bonitinho e as proteínas sensoras não detectaram nenhuma mutação, aí uma proteína chamada MDM2 vai impedir a produção da P53. Ou seja, se não tiver P53, não tiver P21 sendo produzido, sendo ativado, aí o ciclo pode avançar para a fase S normalmente, porque vai ter a liberação do fator de transcrição pelo complexo ciclina-CDK. Aí o ciclo avança. Passando pela fase S e duplicando todo o DNA corretamente e completamente, a célula avança para a fase G2 e na fase G2 ela passa pelo segundo ponto de checagem. E nesse ponto de checagem, Barnil, verifica o quê? Galera, verifica se o DNA foi duplicado corretamente e completamente. Se o DNA foi duplicado certinho, corretamente, aí vai ter a ativação da ciclina M. A ciclina M vai se combinar com a CDK dessa etapa, que vai desencadear uma série de fosforilação. Que aqui, gente, eu destaquei 3 fosforilações. Primeiro, a fosforilação das histonas e condensinas, que vão desencadear o processo de condensação do DNA durante a próxima etapa, que é a prófase. Segundo, a fosforilação das proteínas motoras no final da G2, que vão desencadear a polimerização dos microtúbulos para formar o fuso mitótico, que vai carregar os cromossomos até a metáfase, até a placa equatorial, até o meio da célula. E a terceira fosforilação é nas proteínas que formam aquela lâmina nuclear que fica embaixo da carioteca. Quando fosforila essas proteínas, a carioteca se fragmenta, se vacuoliza e aí o núcleo desaparece durante a prófase. Então observe, gente, que a ativação da ciclina M e a combinação dela com a CDK dessa etapa vai desencadear os eventos da próxima etapa, que são os eventos da prófase. E por isso a célula entra em divisão, entra em mitose. Agora, se o DNA não foi duplicado corretamente ou ainda está sendo duplicado, a célula vai precisar parar o processo. E para parar o processo nesse ponto, existe uma outra proteína sensora chamada Wi1. Essa proteína Wi1 impede a ativação do gene da ciclina M, ou seja, impede a formação do complexo ciclina-CDK. Aí o ciclo não avança para a prófase, se mantém nesse estágio até que o DNA seja corrigido ou duplicado completamente. Caso contrário, a célula desencadeia a apoptose, que é o suicídio celular, defendendo a gente contra multiplicações descontroladas e um eventual processo cancerígeno. Passando pelo segundo ponto de checagem, a célula passa pela prófase, desaparece a carioteca, forma o fuso mitótico, se prende aos cromossomos e leva os cromossomos até o meio da célula,
começando a metáfase. Na metáfase existe o terceiro ponto de checagem. Nesse terceiro ponto de checagem, o que vai ser definido, o que é importante para a célula, é que haja o alinhamento dos cromossomos na placa equatorial, no meio da célula. E se os cromossomos estão presos direitinho no cinetócromo. Se os cromossomos estiverem alinhadinhos no meio da célula, aí vai ser ativada uma CDC20. CDC quer dizer que atua no controle do ciclo. Então é a proteína que atua no controle do ciclo. A CDC20, por sua vez, ela vai atuar no complexo APC. O complexo APC, essa sigla APC quer dizer complexo promotor da anáfase. Ele vai promover a passagem da metáfase para a anáfase. Como, Barninho? Esse complexo APC, ele vai atuar degradando uma molécula chamada de securina. Essa molécula chamada securina, olha o nome, ó, securina, ela segura uma enzima chamada separase. Quando o complexo APC degrada a securina, aí a securina, ó, gente, que estava segurando a separase, ela degradada, ela solta. E aí a separase agora vai atuar separando as cromátides irmãs. Mas como, Barninho, a separase vai separar as cromátides irmãs? Gente, a separase é uma enzima que vai degradar as coezinas que ficam lá no centrômero das cromátides irmãs, do cromossomo duplicado. Olha o nome, coezina, é que faz a coesão das cromátides irmãs. A separase degrada as coezinas, as cromátides irmãs acabam se soltando e os microtúbulos começam a puxar as cromátides irmãs para os polos opostos. Mas aí é que está o pulo do gato. Para o fuso mitótico conseguir despolimerizar e fazer o contrário do que aconteceu na prófase, que ele estava polimerizando, a CDC20 tem que ter uma carta na manga, tem que ter uma função adicional. Ou seja, a CDC20, além de ativar o complexo APC, ele tem a função de inibir a ciclina M com a CDK. Ou seja, ela inibe aquele complexo da fase anterior, para que a célula possa passar para a próxima fase. Então, gente, a CDC20 vai inibir a ciclina M para que o fuso mitótico ele possa ser despolimerizado e possa ocorrer a separação das cromátides irmãs na anáfase da mitose. Aí o ciclo avança. Ô, Barninho, e se os cromossomos não estiverem alinhados e não estiverem presos ao fuso mitótico? Galerinha, se os cromossomos não estiverem presos ao fuso mitótico e não estiverem alinhados no meio da célula, aí uma proteína chamada MAD vai inibir a ação da CDC20. A CDC20 inativada não vai conseguir ativar o complexo APC. Dessa forma, gente, as cromátides irmãs não serão separadas até que o problema seja resolvido. Porque qualquer alteração nessa fase pode resultar em aneuploidias, cromossomos que vão para um lado e não vão para o outro, células que ficam com um cromossomo a mais ou com um cromossomo a menos. Daí, gente, as aneuploidias causarem grandes problemas para as células. Por exemplo, células cancerígenas. A maior parte delas apresentam aneuploidias. No geral, as aneuploidias vão levar a célula à apoptose, mas eventualmente vão transformá-las num grande problema. Chegamos ao fim dessa aula, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido tudo. Eu sei que tem muito detalhe, tem muita informação. Eu fiz questão de aprofundar um pouco mais esse conteúdo para contemplar qualquer questão que caia em qualquer vestibular do Brasil. Valeu? Mas se você teve, galerinha, alguma dificuldade com esse conteúdo, você vai pegar os outros vídeos da série de ciclo celular e mitose, as etapas da mitose, porque aí você vai ter uma base boa para poder pegar esse assunto e detonar nos vestibulares. O próximo vídeo que você deve assistir, já que você entendeu tudo sobre isso, é o descontrole do ciclo celular, ou seja, o vídeo sobre câncer, sobre as neoplasias. Valeu?
Um beijo, galerinha, um abraço de Varginho Bill, e se você gostou do vídeo, ó, larga o dedão aí, dá um like, isso ajuda bastante o canal, indica para os amigos, compartilha. Você sabe que se inscrevendo no canal você apoia o canal e compartilhando o vídeo você apoia a educação.